Era tudo na frente, né? Era todo mundo na frente. O time do Boa Vista poucas vezes passou da linha do meio-campo. A roupa do goleiro do Flamengo, ele entregou lá na rouparia e o pessoal não vai precisar nem lá lavar, tá novinha. É só botar no saquinho e volta pro próximo jogo. O goleiro não sujou a roupa. Boca Juniors, falar um negócio pra você, ô Boca Juniors. Tem que ser 2 labamboneiras pra tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá? O cara joga demais, né? A gente tá falando de vários jogadores, estamos falando de vários... Fala, torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui do ESPN FC, da ESPN Brasil. Vamos ver aqui o Pascoal, Mauro Naves, o Zinho, analisando a vitória do Flamengo ontem, falando dessa partida. Uma grande atuação do Flamengo. Teve essas vaias, né, para o Pedro. Muita gente não concordou, né, com essas vaias. Vamos ver aqui, né, o que o pessoal falou dessa partida de ontem e principalmente desse episódio aí, né, do Pedro que foi vaiado no Maracanã. Aproveita aqui e já deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, vou estar deixando o link aqui na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Carioca, porque o Flamengo venceu e Mauro Naves ficou convencido. Diz que foi a melhor atuação do Flamengo na temporada, Mauro. Foi isso? Eu acho que não sou o único a pensar assim, não. Acho que o torcedor também gostou. Estamos falando de Campeonato Carioca, do Boa Vista, etc., mas o Flamengo chegou a enfrentar outras equipes com qualidade técnica parecida ou até pior, aí ganhou e tal, mas não estava empolgando. Não vou dizer que esse jogo empolgou, mas mostrou o que o Tite está querendo e fala muito, que é a tal da intensidade. Aí mais um jogo sem sofrer gols, ok. E olha que o Boa Vista é até organizado. Empatou com o Fluminense, 2-2. Isso, e estava animado no segundo tempo, fez logo 3 substituições. E ganhou do Botafogo. É verdade. Fez 3 substituições para ver se virava o jogo e tal. Não, muito. Eu li 28 finalizações, em outro lugar eu li que foram 30, mas a verdade foram 11 chances, muita oportunidade. A goleada ficou pequena, porque as chances foram... Olha lá, ele tá vendo aí, né? O Pedro não estava... Olha, o Pedro, essa cabeçada normalmente ele faz e tal. Ele não estava inspirado, fez o dele, guardou, depois perdeu um pênalti, mas teve outras chances para o placar ser muito maior. Mas, independentemente disso, de ter essa chance, não tomar gol de novo, aí bola na trave e tal. Assim, estou pensando aqui, quem que jogou mal? O goleiro, porque nem apareceu, é isso, Pascoal? Nem apareceu. Os zagueiros jogaram quase como volantes, o volante como meia. Cebolinha aí, ó. Esse é o lance do pênalti. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. O braço está muito longe do corpo e ele faz a mesma história, 10 minutos depois ele coloca a mesma mão na bola e tal. O que não foi marcado, né, Tetra? Mas, enfim, a Arrascaeta jogando demais, como sempre, etc. Mas acho que foi o dia de se ver. De novo, o Igor Jesus mostrou que vai ser muito bem utilizado. Pode ser, né? Não tem cancha ainda para ser titular, porque a concorrência é enorme, mas quando precisar dele, assim, o Tite não vai ter preocupação, não. Não vai nem falando assim, põe o menino aí que dá conta. A bola do De La Cruz. Agora o Igor, a bola dele, o De La Cruz e outra. Joga atrás, joga na frente, joga do lado, joga tudo. Sinceramente, melhor jogo dele. Eu acho que isso contribuiu para ser o melhor jogo do Flamengo, sim. Né? O De La Cruz, o torcedor quer é esta intensidade em clássicos. Porque aí vem a cobrança, né? Contra os adversários de mesmo nível, né? Nos enfrentamentos maiores. A gente está vendo os números do jogo ali. O Flamengo teve mais posse de bola, mais passe certo, mais finalização. Olha lá, 28-7 finalização, 10-2 em finalizações certas e 9 escanteios. Só um o De La detalhe. Cruz, o Pascoal gosta de falar isso. O Pascoal, ele ia dizer que é o volante box-to-box. Não, esse não é meu especialidade. Ele pisou no campo inteiro. Só o detalhe sobre esses passes certos, no primeiro tempo já eram mais de 300. E com um detalhe que é fundamental, é que não é aquele passezinho de um zagueiro para o outro, volta no goleiro, não. Passes mesmo ali no meio. Passes para frente e com 90% de acerto. Então, assim... o adversário permitiu, tal, não interessa, acho que outros permitiram também e o Flamengo não foi tão eficiente em outros jogos, repito, mesmo vencendo. Mas era assim, aquela coisa, daqui a pouco sai um gol aqui, eu ganho o jogo e tal. O torcedor não gosta muito só disso, né? O Flamengo sabe, quando olha para frente, alguns adversários, fala,
aqui vai ser tranquilo, aqui não vai ter problema de ganhar e realmente não tem tido. Só sofreu um gol, né? E o time principal só um na temporada, que foi lá nos Estados Unidos ainda, né? O Zinho falou, 4-0. O Zinho já tinha colocado aqui que era mais um jogo sem sofrer gol, Tetra. O que te chamou mais atenção? Assim, a gente falava da diferença do nível de adversário, a gente já sabia disso, mas a intensidade que o Mauro traz, acho que é um ponto importante para ser observado, né? Sim, é fundamental. Eu acho que assim, o Flamengo já teve outros adversários desse nível, até para baixo, e não fez grandes partidas, não teve essa mesma intensidade, essa mesma pegada, esse volume de jogo. Então, vi jogadores muito interessados e cumprindo. Dependendo do adversário, eu percebi assim, ó, o jeito que eu quero que vocês joguem, a postura que eu quero desse time, a agressividade que eu quero dessa equipe, é essa para cima. E os jogadores cumpriram, porque não se acomodaram, mesmo vencendo o jogo já definido. O Flamengo jogando numa terça-feira, à noite, 9h30, chuva. A torcida maravilhosa foi lá, mas não foi no mesmo número que é o de costume, mas foi bastante torcedores. A gente vai chegar nessa parte aí, da vaia pro Pedro. Agora, eu gostei do Flamengo, eu gostei da aplicação, da determinação dos atletas, aproveitando as suas oportunidades. O Luiz Araújo, né, de repente, dos caras dessa constelação, não é o cara mais badalado, mas eu acho que ele está ganhando espaço dele também. Você falou do garoto, do Igor Jesus, legal, jogou bem, é uma opção, mas tem 2 à frente dele, mas ele está ganhando um espaço, tem a opção. O Flamengo trabalha muito bem isso, essa molecada que vem da base. Gostei da entrada do Vinha, entrou com... Sabe, o jogo já estava definido, de repente é mais difícil. Você vê, o Gabigol e o Bruno Henrique não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo. E entraram praticamente aí na mesma faixa de tempo do Vinha. O Vinha não. O Vinha foi mais agressivo do que eu costumo vê-lo. Ele foi mais agressivo do que o Ayrton Lucas, que é ofensivo, que trabalha mais nessa faixa de campo. Eu vi o Vinha toda hora passando, fazendo ultrapassagem, chegando, chamando o jogo, querendo fazer tabela, querendo chegar na frente. Gostei. A mistura, né, seleção do Uruguai com a seleção do Flamengo, porque teve um momento que foi uma mini seleção do Uruguai, né? O Bielsa acho que vai ver todos os jogos do Flamengo agora. Ele vai assistir todos os jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou mais um torcedor, o Bielsa, porque tava ali Varela, tava Vinha, tava De La Cruz, tava Arrascaeta. E os caras já se conhecem também de seleção e agora no clube. Gostei muito da postura do De La Cruz, que a gente falava muito dele como meia pelo lado direito, e ele fez a função ali mais do Gerson, mas com uma movimentação espetacular. Acho que foi o melhor jogo dele para mim, né? Acho que ele ainda tem muito mais a render, mas de todos que eu vi do De La Cruz, foi o melhor jogo dele também, né? Pela condução dele. Mas aquilo que a gente estava falando, né? Ô Boca Juniors, falar um negócio para você, ô Boca Juniors. Tem que ser 2 labamboneiras para tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá? O cara joga demais, né? A gente está falando de vários jogadores, estamos falando de vários atletas, vários jogadores. Mas o Arrascaeta, ele sobra, ele faz gol, ele articula, ele se movimenta. Ele é o cara criativo do meio para frente mesmo. Ele fez tabela com as costas do zagueiro. Menções honrosas a todos os outros. Fez tabela com as costas do zagueiro, Vasco? Porque ele foi passar a bola voltou e ele meteu um sem pulo na hora do gol. E o entrosamento dele com o De La Cruz é um negócio impressionante. Não, a bola do De La Cruz para ele, para fazer o gol, espetacular. Espetacular. O Zinho falou um nome que às vezes a gente fala do De La Cruz, fala do Arrascaeta, e aí a gente esquece do camisa 7. Ele jogou bem também. O Luiz Araújo arrumou um espaçozinho para jogar ali pela direita, fez gol, botou bola na trave, botou bola para o Pedro concluir, arrumou jogada de velocidade. Eu sei que tem que dar relativizar um pouco por conta do adversário. Eu sei disso. Mas quando joga bem, a gente tem que falar que jogou bem. Porque o Flamengo tem 3 ou 4 jogos, eu dizia aqui que o Flamengo não tinha estreado ainda no campeonato. Quando o Flamengo estreia e começa a jogar bem, começa a fazer algumas partidas boas, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco da Gama. Esse é o Flamengo de ontem. Me interessa para o jogo contra o Vasco da Gama, me interessa para o jogo contra o Fluminense no final de semana.
Por quê? Porque esse é o Fluminense, esse é o Flamengo que vai encarar o Fluminense, o campeão da Libertadores. Sim. E o Flamengo tem essa intenção de ganhar a Libertadores também. Então tem muita coisa boa no time do Flamengo. Ontem os dois laterais jogaram, ontem jogou os dois laterais esquerdos, os dois laterais direita. O Ayrton Lucas sentiu uma sombra ali atrás dele, também falou, opa, deixa eu dar uma crescida aqui. Jogou muito bem até a entrada do Vinha também, o Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas é um cara inteligente. Você vê que ele já não abafou o Cebolinha. Ontem ele já não estava muito perto. Ele está entendendo a ideia de jogo do Tite. Ele está se segurando um pouco. Quando dá para entrar, ele vai pelo corredor de dentro, não pelo corredor de fora. Porque tem o corredor lateral e o corredor interno. Ele vai pelo corredor aqui, mais interno, deixa a lateral. Está criando possibilidade. Eu gosto do Vinha. O Vinha é um lateral que eu também não entendo porque não jogou no futebol da Itália. Ele tem todas as características de jogador de futebol italiano. Né? Força na marcação, velocidade para o ataque. Mas eu acho que o Vinha entrou bem também, mas jogou bem na linha de fundo, mas vai brigar pela posição. Vai brigar pela posição. Vai ali ter... no campo, não. Não é de graça, não. Tem uma coisa que eu não entendi. A vaia do Pedro. Isso é que me deixou, assim, não é que me deixou... me deixa chateado, sabe? Porque o Pedro é o cara que é o símbolo do Flamengo. O cara que faz gol todo jogo. Quando tá ruim, é o Pedro que decide. Aí, ó, esse é o momento da vaia. Quando vai sair para a entrada do Gabriel, né? Eu acho que a gente pode contextualizar, tá? Não que justifique. Eu botei a enquete lá no meu Instagram. Eu vou olhar o resultado aqui. @Daniela Boaventura. Vai lá nos stories que tem uma enquete perguntando o que você que está assistindo a gente achou dessa vaia pro Pedro. Eu acho só que tem que contextualizar. A torcida do Flamengo é uma torcida muito crítica. É uma torcida que pega no pé de determinados jogadores em determinados momentos. Ele perdeu um pênalti e foi substituído na sequência. E o Gabriel já estava posicionado para entrar na hora que o pênalti é cometido, né? Não é ele que sofre ali, é mão, mas na hora que o pênalti é cometido. E o Gabriel tenta entrar para bater. Vamos dar uma olhada, porque a gente tem legendado esse momento. E que o torcedor que está ali no canto, ele também presta atenção nisso aí. Olha lá, ó. Pergunta para ele se eu posso bater. Ele chama o Arrascaeta da beira do campo e pede para o Arrascaeta perguntar ao Pedro se ele pode bater. Como quem diz assim, se o Pedro deixar eu bater, eu falo para o Tite fazer a substituição antes da cobrança. Porque ele já estava pronto para entrar, Zinho. Eu não sei nem se o Arrascaeta ouviu isso, muito menos o torcedor. O Gabigol está virado para o campo, então o torcedor não viu. Dá para perceber que ele fica inquieto. Ele fica. De casa eu percebi. Não, ele tá ali para entrar e tal, ele fica inquieto. Ele vai no Tite, ele volta, ele chama o Arrascaeta. Até porque ele queria, talvez, que o Tite dissesse, entra lá e bate. É isso. E o Tite está lá olhando para outro lado. Mas ele tinha batido o último e tinha perdido. Não, mas ele bate melhor que o Pedro, independentemente de ter perdido um e o outro. O Gabigol, a gente cansou de elogiar o percentual e dizer, perdeu um que foi na trave, um goleiro pegou e tal. O Gabigol é excepcional para bater pênalti. Perdeu o último, como o Pedro perdeu. Mas ali, assim, não teve o comando do Tite de dizer. Eu acho que o Tite meio que falou assim, deixa eles se resolverem. O Tite, você vê essa imagem do Gabigol, o Tite está lá falando com outra preocupação lá no time. Não, deu tempo do Arrascaeta falar para o Pedro? Deu tempo do Pedro falar, não, eu vou bater? Será que chegou esse recado até o Pedro? O Pedro, por sua vez, que também estava perdendo muitos gols, estava a fim de guardar mais um para falar, pelo menos fiz 2 num jogo que eu perdi 3 ou 4. Mais. Ou mais, tá? Perdeu mais. E o outro, a minha chance de entrar já tem ali, qual o percentual de chance do Gabigol entrar e fazer esse gol? 98%. Ele perdeu o último. Perdeu, mas ele guarda 90 e tantos %. Então, assim, eu entendo que os dois tinham vontade de fazer esse gol. Não sei se essa tranquilidade do Pedro aí também faz sentido, foi muito tranquilão, né? Ele deu uma telegrafada, como se dizia na época que o Zinho jogava, ele telegrafou pro goleiro. E o goleiro foi lá e pegou. Mas, assim, criar... Você acha que o torcedor ficou... Eu continuo achando que tem uma turma que gosta do Pedro e tem uma turma que gosta do Gabigol, que foi sensacional desde 2019. Essa turma quer ver o Gabigol e se o Bruno Henrique jogar bem também, quer ver o Bruno Henrique e não o Cebolinha. Os dois jogaram demais nos últimos anos. Então fica aquele amor, aquele carinho, super ídolo, é o Gabigol, é o Bruno Henrique. E mais especificamente para o Gabigol, né, por tudo que ele representa para as crianças, para a camisa, para todo torcedor. Então tem aquela turma que aceita os gols do Pedro, mas parece que quer ver que esses gols sejam dos pés do Gabigolzinho.
É isso, Zinho? É Tim Pedro e Tim Gabriel? É assim, isso é um trabalho para o Tite, né? Que é um cara muito experiente com a sua comissão técnica para saber ter essa gestão do elenco aí. Ele tem a sua metodologia de trabalho, seu esquema de jogo definido. Me parece muito difícil, né, de início de jogo, Pedro e Gabigol, pela característica de time que ele está montando, nas repetições que eu tenho visto. O jogo de ontem mesmo, ele podia colocar os dois para começar o jogo. Ele prefere manter a coisa dos dois pontas de velocidade. Foi o Luiz Araújo que ele escolheu. Olha que não tinha o Gerson, né? Ali ele recua o De La Cruz e vai com o Luiz Araújo, que fez um bom jogo. Sim, os caras estão correspondendo também, né, gente? Todo mundo que está entrando, assim, vamos dizer, o Pedro, ele é o artilheiro do time na temporada. O Pedro ontem, se ele faz o gol de pênalti, ele ia a 7, ficava um gol atrás do Carlinhos, que é o artilheiro do campeonato, que é do Nova Iguaçu. Esses caras têm essa coisa também, o artilheiro, o centroavante, eu joguei com muitos caras. Eles querem ser campeão, eles querem fazer o gol pelo time, eles pensam no coletivo, mas lá no fundo tem aquela coisa individual. O artilheiro, o cara quer guardar, o cara vive de gols. Se passa um tempinho sem fazer gol, fica incomodado e a pressão começa na cabeça dos caras. Aí foi o jogo. O jogo aconteceu. Você vê que o Gabigol e o Bruno Henrique, eles ficaram 5 minutos, acho que foram uns 5 minutos, esperando para entrar ali na beira do campo. A bola não saía. Não tinha falta, a bola não saía e tava dando... O pessoal tava ficando impaciente. Eu mesmo vendo o jogo também. Caramba, essa bola não vai sair não para os caras entrarem? Pô, um jogo bom para entrar, fazer gol também, e a bola não sair. Quando ela para, é na hora do pênalti. Aí o centroavante, tô brigando pela artilharia, tô em campo, eu sou o batedor nessa hora, o Gabigol não tava, o batedor oficial naquele momento é o Pedro. Não vejo nenhuma polêmica o Pedro ir bater. De repente, acho que ele não escutou isso, esse pedido do Gabigol. Mas o torcedor que estava naquela coisa do Gabigol entrar para dar aquela força, é ídolo, tá precisando desse carinho, tava meio contestado aí um tempo atrás, muitas polêmicas, sai, não sai, renova contrato, não renova. O torcedor do Flamengo que merecidamente abraça e adora e tem ele como ídolo, porque ele merece, tava nessa coisa de entrar no jogo. Aí tem o pênalti, ele não entra. Ele queria entrar para bater e fazer o gol. E aí o Pedro perde, juntou tudo isso nesse momento e foi, para mim, vendo o jogo, eu não estava no Maracanã, mas vendo o jogo, achei que foi uma parte pequena. Não foi o estádio todo. Não, todo não. Foi uma parte. A torcida do Flamengo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou de ficar catucando mídias sociais, olhando, não. Mas o pouco que eu vi, até numa enquete aí que o nosso site colocou, da ESPN, aí eu fui ver lá, porque tinha a entrevista do Pedro, 99% estava dizendo, pô, um absurdo, vai ao Pedro, que isso, o cara é o artilheiro do time, o cara já entregou muito, já ganhou título, já foi protagonista. É que o Pedro é mais introvertido, não é tanto polêmico. O Gabigol é aquele ídolo que joga muito, mas também dá muita notícia fora do campo ali. Porque ele é extrovertido, ele é esse cara que chama atenção mesmo. Então, junta isso, fica uma coisa que a torcida, às vezes, aquela galera que gosta mais da polêmica e tudo, acaba gostando mais, ou vendo mais, ou olhando mais, esse cara que também tem esse lado polêmico. O Pedro já não é, já é mais quieto, é mais contido. Então não tem essa coisa, gosta mais, gosta menos. Acho que o torcedor do Flamengo, na minha visão, que eu tenho muito contato, vocês sabem, lógico. Né? Adora o Pedro também. Sim. 8 gols e 8 jogos. Tá dividido. Eu acho que tá dividido. Mas gosta. Deixa eu fazer o seguinte, já que o Tetra falou da entrevista Agora, de ontem... essa coisa de escolher quem vai jogar é o Tite. É o Tite, isso não tem jeito, é o Tite. Eu vou falar um negócio. Ele já escolheu. Se eu sou o Gabriel... Ele já escolheu, é o Pedro. Se eu sou o Gabriel, eu peço pra entrar. Se eu sou o Pedro, eu falo, deixa que eu vou bater. Os dois estão certos e têm sua razão. A escolha de Tite, é isso, ó. Ele em jogos oficiais fez 18 com 13 gols,
mais de meio por jogo, hein, Pascoal? Quase 3/4 de gol por jogo, menos de 3 tempos para marcar e marcou ali 10 jogos. Dos jogos em que marcou, foram 10, 56%. Perdeu um pênalti contra o Boa Vista. Eu vou te dar o resultado da enquete, Pascoal. Vamos lá. Ó, 23% dizendo que as vaias ao Pedro são justas. Eu botei 3 opções. 45% acharam exageradas, mas só 32% acharam as vaias ao Pedro absurdas, de 1.500 pessoas que votaram. Exageradas entra isso aí. Então só apoiou... Só 23%. Só apoiaram os 23%. Os outros acharam exageradas ou foram contra. Ou seja, não está muito diferente da outra lá, não. Porque são 8 gols, você mostrou esse quadro, mas esse ano já são 8 gols em 8 jogos. O cara escolheu ele. O Gabigol também estava perdendo gol. Eu entendo todo esse carinho, Pascoal, do torcedor, mas será que o Gabigol estaria fazendo tantos gols assim? Aí teria os caras querendo o Pedro. Jogo do Tite, o Pedro se encaixa melhor. Ontem jogou no... Feliz é o Tite, que pode falar, hoje eu vou desse ou esse. Ontem jogou... Nem sei, a forma tática do Flamengo ontem era tudo na frente, né? Era todo mundo na frente. O time do Boa Vista poucas vezes passou da linha do meio-campo. A roupa do goleiro do Flamengo, ele entregou lá na rouparia e o pessoal não vai precisar nem ir lá lavar, tá novinha. É só botar no saquinho e volta para o próximo jogo. O goleiro não sujou a roupa. Os zagueiros do Flamengo não sujaram a roupa. A gente ouviu pouco o nome dos zagueiros ontem, né? Não sujaram a roupa então, gente. Mas mérito do Flamengo. Não. Mérito do Flamengo. Abafou. Exatamente por isso. Outros times jogaram contra o Boa Vista e tomaram gol. Mas, Josinho, eu tô dando todo esse mérito pro Flamengo. Porque o Flamengo teve qualidade suficiente para jogar 90% do jogo no campo do adversário. E vaiar o Pedro, aí é uma coisa que eu discordo. Eu discordo frontalmente. Para mim é exagerado, fora de propósito. O cara é o artilheiro do time no ano. O Pedro perdeu um pênalti. O Gabigol tinha acabado de perder um pênalti. É que o torcedor não lembra que perdeu no jogo passado. Então, é uma sequência de fatos. Que problemão pro Tite, hein? Puxa vida, será que eu vou pôr o Pedro ou o Gabigol? Que problemão. Problemão se o Gerson volta pro time, a gente conversa isso amanhã ou depois. Amanhã ou depois, eu acho que vale também esse debate, porque o Dela Cruz vai muito bem ali como segundo homem do meio-campo. A gente pode projetar isso depois do jogo do Fluminense, né? Afinal de contas, você vai acompanhar a Recopa, você vai acompanhar aqui na ESPN. Hoje tem Botafogo em campo jogando contra o Aurora na Libertadores. Tá aí, galera, pessoal do ESPN FC, da ESPN Brasil, né? Falando da vitória do Flamengo ontem, 4-0, uma goleada do Flamengo. Ficou barato esse placar pelo que foi construído ali no jogo. O Flamengo foi muito superior do começo ao final da partida, um Flamengo muito superior. Tá certo que o Boa Vista não é um grande adversário, mas o Flamengo tem todos os méritos. Essa bela atuação ontem contra o Boa Vista. Dela Cruz, acredito que foi a melhor partida dele após a sua chegada do Flamengo. Fez um bom jogo ontem, jogou demais. O garoto também, Igor Jesus, né, se destacando mais uma vez. O garoto mostrou ali que tem muito potencial e pode ser muito útil para o Tite nessa temporada de 2024. Essa questão aí, Gabigol e Pedro, entendo as vaias do torcedor, né? A parte da torcida do Flamengo prefere o Gabigol, outros preferem o Pedro. No momento certo, o Tite vai dar oportunidade para o Gabigol. Ele tem que entrar, tem que mostrar serviço. Assim como o Tite já deu oportunidades para ele, né? Ele entrou e se tivesse melhor que o Pedro, estava sendo o titular. O Pedro está no melhor momento, é o artilheiro do Flamengo nessa temporada de 2024. Mas quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, né? Com 2 ótimos jogadores. Não é só nessa posição que o Flamengo tem bons jogadores, o time inteiro muito qualificado ali. Vai ter uma briga bem saudável aí desses jogadores para disputar uma vaga no time titular. E só quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, com esses grandes jogadores aí no elenco. Sobre o jogo de ontem, o Flamengo criou muitas oportunidades, poderia ter aplicado um 8-0 aí tranquilo do Boa Vista. Pedro perdendo muitas chances ali, né? Acredito que foi por isso que ele foi vaiado, mas toda vez que um jogador perder muitas oportunidades assim de gol, for vaiado, vai ficar difícil, né, para o Pedro, porque ontem ele jogou bem demais, apesar de ter perdido uma cobrança de pênalti, coisa que acontece, isso faz parte do jogo. O Gabigol recentemente perdeu contra o Vasco também, então acho que o torcedor tem que apoiar essas vaias aí, pode acabar atrapalhando, mas o Pedro está focado
Eu tenho certeza que logo mais essa questão aí vai ser resolvida. O Gabigol também vai entender, o torcedor também, né, vai entender, vai apoiar. E o Flamengo vai com tudo em busca de grandes conquistas nessa temporada de 2024. Próximo jogo do Flamengo, Fla-Flu no final de semana. Mais um bom desafio aí para esse Flamengo do Tite. Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Flamengo que com certeza vai com força máxima, força total. O Fluminense vai jogar, né, a final da Recopa. Provavelmente vai poupar alguns titulares. Mas o Flamengo com certeza vai com tudo. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.